Olá, espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Como todos vocês já me conhecem, eu sou o professor Ildefonso Binatti, do Departamento de Química do Cefet-MG, e hoje, encerrando a minha participação nesse projeto, que envolve resoluções de questões do Enem, nós vamos fazer uma aula diferente. Nós vamos trabalhar com reações envolvendo ácidos carboxílicos. E nós vamos trabalhar com 4 questões. Uma envolvendo esterificação, do Enem de 2012, a outra hidrólise de éster, do Enem de 2018, uma envolvendo transesterificação do Enem de 2019 e, finalmente, obtenção de amidas do Enem de 2011. Vamos, então, à primeira questão envolvendo esterificação. Vamos, então, à leitura da questão do Enem de 2012 envolvendo esterificação. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2, CH2, CH3, cuja estrutura é mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capaz de produzir o éster em apreço, por meio da reação de esterificação, são, respectivamente, A. Ácido benzoico e etanol, B. Ácido propanóico e hexanol, C. Ácido fenilacético e metanol, D. Ácido propiônico e ciclohexanol e letra E. Ácido acético e álcool benzílico. As reações de esterificação ocorrem entre ácidos carboxílicos, álcoois ou fenóis, levando então à obtenção de um éster mais água. Esta reação ela pode ocorrer em meio neutro ou via catálise ácida. O grupo R do ácido carboxílico pode ser um átomo de hidrogênio, um grupo alquil ou um grupo aril. No caso do R', quando R' igual ao grupo alquil, um álcool, quando R' igual ao grupo aril, corresponde então a um fenol. Por se tratar de uma reação reversível, ao aumentar a concentração de um dos reagentes, deslocaremos então o equilíbrio em sentido da formação dos produtos, ou pela remoção de um dos produtos, que pode ser então a adição de agentes secantes para a remoção da água, por exemplo. Quando se pensa em mecanismo, como tanto o ácido carboxílico quanto o álcool ou fenol apresentam um grupo hidroxila, qual das hidroxilas seria responsável pela formação da ligação éster? É sabido então que a hidroxila do álcool ou do fenol ataca a carbonila do ácido, levando então à formação da ligação éster. E a hidroxila do ácido carboxílico é perdida então na forma de molécula de água. Posteriormente, isso foi comprovado por meio da utilização de isótopos radioativos, o O18, presentes na molécula do álcool, onde o ataque levava então à formação de ésteres contendo o isótopo oxigênio 18 radioativo. Para exemplificar uma reação que ocorre em meio neutro, utilizaremos então o ácido metanóico e o etanol. A reação levará então à obtenção do metanoato de etila, mais água. O próximo exemplo envolve a reação entre o ácido acético ou ácido etanóico mais o fenol, via catálise ácida, sendo obtido então o éster acetato de fenila ou etanoato de fenila mais água. De volta à questão, podemos observar que este éster é obtido pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Uma maneira simples de encontrar qual parte corresponde ao ácido, qual parte corresponde ao álcool, é substituir parte da cadeia por um átomo de hidrogênio. E ao fazer isso, podemos observar neste caso que o ácido responsável é o ácido benzoico. O mesmo pode ser feito pela porção relativa ao álcool, e neste caso podemos observar que se trata do etanol. Chegamos então à alternativa A.
O benzoato de etila ele é obtido por meio da reação de esterificação entre o ácido benzoico e o etanol. A próxima questão, do Enem de 2018, envolve a hidrólise de ésteres. O ácido acetil salicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevada temperatura e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a forma estrutural do ácido acetil salicílico. Com base na estrutura, esse odor é provocado pela liberação de letra A, etanol, letra B, etanol, letra C, ácido etanóico, letra D, etanoato de etila e letra E, benzoato de etila. A reação de hidrólise dos ésteres, como o próprio nome já diz, corresponde à quebra da ligação éster em presença da molécula de água, levando então à obtenção do ácido carboxílico e do álcool mais fenol. Essa reação pode acontecer em meio neutro, via catálise ácida ou básica. O grupo R do éster pode corresponder a um átomo de hidrogênio, a um grupo alquil ou a um grupo aril. E o R' corresponde a um grupo alquil ou aril. Por se tratar de uma reação reversível, para deslocá-la em direção à formação de produtos, basta aumentar a concentração de um dos reagentes, neste caso a molécula de água, por se tratar do reagente mais barato, ou então reduzir a concentração de um dos reagentes, o que pode ser feito por meio da reação ácido-base entre o ácido formado e a base utilizada como catalisador. Cabe destacar neste caso que a concentração da base deve ser um pouco maior do que a concentração do éster, pois a quantidade equimolar irá consumir o ácido e esse pouco a mais será utilizado então como catalisador. No que diz respeito ao mecanismo da reação, ela se dá então pelo ataque dos pares não ligantes da molécula de água à carbonila do éster. Para exemplificar esse tipo de reação, faremos então a hidrólise do etanoato ou acetato de fenila em presença de água em meio neutro, levando então à obtenção do ácido acético mais o fenol. Uma vez compreendido como se dá a quebra da ligação éster, a lise pela água, voltemos então à questão para localizarmos qual porção corresponde ao ácido e qual porção corresponde ao álcool ou fenol. E para facilitar, basta substituirmos parte da molécula por um átomo de hidrogênio. Neste caso, temos aqui então o ácido acético ou ácido etanóico. O mesmo procedimento pode ser feito para a porção correspondente ao fenol ou ao álcool. E neste caso, temos o fenol, que é o ácido salicílico. Uma vez compreendido que a hidrólise do ácido acetil salicílico levaria então à formação do ácido acético, referente à porção ácida, e do ácido acetil salicílico, referente à porção fenólica, ainda que o ácido salicílico não faça parte das alternativas e logo a resposta só pode ser a letra C, ácido etanóico, caso o ácido salicílico estivesse nas alternativas, como diferenciar, como saber qual seria o responsável pelo odor? Nós sabemos que o ponto de ebulição está diretamente ligado à massa. Quando eu comparo o ácido etanóico com o ácido salicílico, só de carbonos aqui eu tenho 7, enquanto aqui eu tenho apenas 2. Logo, a massa do ácido etanóico é muito menor do que a do ácido salicílico. Portanto, ele tem um menor ponto de ebulição. Também chegaríamos à mesma conclusão, que o responsável pelo odor, então, é o ácido etanóico. A próxima questão, do Enem de 2019, envolve uma reação de transesterificação. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol conforme o esquema da reação e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Observem que o PET ele tem N subunidades. Trata-se de um polímero, uma molécula bastante extensa, bastante grande. Independente do tamanho, a quantidade do reagente que será utilizada será 2 vezes N, gerando então esse diéster mais o etanodiol. O composto A, representado no esquema de reação, é o letra A, metano, B, metanol, C, éter metílico, D, ácido etanóico e letra E, anidrido etanóico. Nas reações de transesterificação, um éster é transformado em outro éster por meio da troca
do grupo álcool ou fenol do éster de origem por um álcool ou fenol que se deseja substituir. Essas reações são reações catalisadas em meio ácido, básico, também pode ocorrer em meio neutro. São reações reversíveis, de modo que elas podem ser deslocadas em sentido à formação do produto por meio do aumento da concentração de um dos reagentes ou da redução de um dos produtos formados. Para exemplificar esse tipo de reação, mostraremos então a obtenção do biodiesel, onde ésteres de triacilglicerol, que são ésteres de ácidos graxos ligados a moléculas de glicerina, ao reagir com 3 moléculas de metanol, levarão então à obtenção de 3 moléculas de ácidos graxos metílicos mais a glicerina. É sabido que esta reação ela ocorre melhor via catálise básica. Voltemos então à questão envolvendo a reação de transesterificação. Para que o politereftalato de etileno seja transformado no tereftalato de metileno, a porção correspondente ao álcool etanodiol deve então ser substituída pelo álcool metílico, levando então à resposta alternativa B. O composto A representado no esquema da reação é o metanol. A próxima questão, do Enem de 2011, trata da obtenção de amidas a partir de ácidos carboxílicos. Vamos então à leitura da questão. A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas, partindo do ácido cólico, cuja estrutura é representada na figura, ocorre a formação dos ácidos glicocólico, taurocólico. O prefixo glico significa que a presença de um resíduo de aminoácido, glicina, e o prefixo tauro do resíduo de aminoácido, taurina. A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o grupo letra A, carboxila do ácido cólico, letra B, aldeído do ácido cólico, letra C, hidroxila do ácido cólico, letra D, cetona do ácido cólico e letra E, éster do ácido cólico. A obtenção das amidas pode ser feita por meio da reação entre um ácido carboxílico mais a amônia ou uma amina, levando então à obtenção de uma amida mais água. Trata-se também de uma reação reversível e, neste caso, o grupo R do ácido pode ser um átomo de hidrogênio, um grupo alquil ou um grupo aril, e no caso do grupo R' ligado ao NH2, pode ser um átomo de hidrogênio, no caso da amônia, um grupo alquil ou aril, no caso de uma amina. Como exemplo, mostraremos a formação das ligações amida entre dois aminoácidos, neste caso é chamada então de ligação peptídica, onde o grupo R aqui corresponde às cadeias laterais dos aminoácidos. Observe então que é formado então dipeptídeo mais a molécula de água. Voltemos então à estrutura da taurina. Trata-se de uma molécula polifuncional, onde estão presentes a função álcool, uma vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono sp3, e a função ácido, a carbonila ligada à hidroxila. Portanto, podemos descartar de cara as alternativas B, função aldeído, D, cetona e letra E, éster. Como as amidas são obtidas pela reação de substituição da hidroxila de um grupo ácido, neste caso teremos então a reação entre a carboxila do ácido cólico e o grupo amino de um desses aminoácidos, descartando então a letra C e chegando à resposta letra A, e o grupo carboxila do ácido cólico. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais uma questão. Na verdade, algumas questões, dúvidas, comentários, por favor, postar. Eu gostaria de terminar hoje de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria muito de agradecê-los por poder ocupar meu tempo tentando ajudar e esclarecer algumas questões, fazer uma revisão, poder estar próximo de vocês nesse momento de pandemia. É um próximo digital, mas de toda e qualquer forma eu pude ocupar meu tempo e me sentir útil também. Gostaria muito de agradecê-los. Como digo sempre a vocês, keep calm, somos Cefet. Até espero encontrá-los nos corredores do Cefet
Um grande abraço do seu amigo professor Ildefonso Binatti e fiquem bem. Bons estudos e um bom Enem. Um grande abraço e até mais.